Eu acho que o olhar sistêmico ele é diferencial competitivo para consultorias, para gestores e para colaboradores. Ainda não hoje. Tem esse mindset. Não existe. Tranquilo. Né? Então, essa abordagem sistêmica é uma coisa difícil, ela não é fácil de fazer. E vocês lá atrás, com 23 anos, começando um negócio, estavam com isso na cabeça. O que eu estou entendendo, Jéssica, é que vocês adotaram, né, por conta, então, desse início, né, adotaram um menu de infinito de soluções, ou seja, põe um pepino aqui na mesa que a gente vai descascar esse negócio aí. E o lance do não compromisso. Cara, confia. Se tu gostar, tu continua. Se tu não gostar, legal, cada um para o seu lado, não deixamos de ser amigos. Me parece que foi essa, resumindo assim, a estratégia de vocês nesse início. É isso, né? A gente sempre acreditou que a gestão ela é sistêmica, né? E a gente via muito projetos de consultoria que focavam em temáticas específicas. Então, planos de marketing, planos financeiros, planos comerciais, enfim, e de forma que não se conectava, né, entre uma coisa ou outra. E para o nosso mercado, que era o que a gente acreditava inicialmente, que são as pequenas e médias empresas, não tem como fazer um plano de marketing sem conectar isso com o financeiro, sem conectar isso com pessoas, enfim. Então, esse foi um dos primeiros argumentos, assim, de entender a gestão sendo sistêmica e também entender que, às vezes, o planejamento por si só, ele não vai resolver o problema, né? E aí a gente trouxe a execução para o nosso serviço e por isso que ele é uma recorrência, por isso que ele é uma mensalidade, porque a gente entende que a nossa maior proposta de valor, na verdade, não é trazer soluções e direcionamentos, porque isso é construído, inclusive, em conjunto, né? É uma parceria com o cliente, mas, de fato, a gente colocar a execução da gestão, né, sobre responsabilidade da 45 e a gente executar os projetos, né? Executar a solução. E aí, por isso que foi criado esse modelo, que ele é a gestão de maneira sistêmica, né? Ou seja, todas as temáticas, a gente olha para estratégia, para financeiro, para pessoas, para comercial, eventualmente até para a própria operação. Ele é um modelo que tem execução, ou seja, a gente não só diz o que fazer, mas a gente faz junto, né? Então a gente executa junto. E a gente também entende que as coisas mudam muito rápido, né? A pandemia está aí para literalmente provar. E aí acho que ter um sistema de mensalidade recorrente em que a gente consegue, na medida que a gente traça o caminho, mas também consegue ajustar pelos imprevistos que sempre acontece, mas estar junto na execução é o que a gente acredita que gera valor, assim. Então, eu realmente acredito, né, que naquela época esse discurso ele era um pouco inovador, assim, não, a gente pelo menos não se percebia a consultorias tendo um discurso da maneira como a gente acreditava que poderia resolver o problema de pequeno e médio, ainda que fosse um mercado muito difícil, né? De novo, acho que não tem nenhuma barreira, né? Tu abrir uma empresa de consultoria, tu ser consultor hoje em dia. Esse primeiro, né? Fiquei curioso para saber qual era a dor dele, né? Se é que vocês podem falar, né? Não sei se podem, mas assim, em que espectro andava a dor desse cara, né? Essa é uma curiosidade. A outra é exatamente esse termo aí que vocês usam, né? E aí tu acabou de mencionar, na época, inovador. Eu acho que ainda hoje é inovador. Olhar sistêmico, na minha opinião, ainda hoje é inovador, sabe? E aí eu fiquei curioso para saber da onde que vem esse referencial, de onde vocês se alimentaram, né? Se isso foi uma intuição, se isso foi um olhar, assim, que levava em conta o que vocês observavam e, a partir disso, atuaram dessa forma, da onde que vocês se alimentam com esse aspecto que fala do olhar sistêmico, né? Eu acho muito interessante isso e vou dizer mais, bastante aprofundado, né? Isso aí parece simples, mas por trás disso aí tem uma complexidade interessante, né? Porque é um mindset também. Olhar sistêmico é um mindset, acima de tudo. Não é só uma abordagem que leva em consideração o universo da organização, mas também trabalhar o mindset para esse olhar, né? Assim, a forma, né, como é que eu encaro as coisas. Mas é importante, eu acho, conectar com isso. Então, toda essa construção que o Álvaro fez, eu concordo. Eu acho que o olhar sistêmico ele é diferencial competitivo para consultorias, para gestores e para colaboradores.
ainda não hoje. Tem esse mindset, não existe. Tranquilo, né? Então, essa abordagem sistêmica é uma coisa difícil, ela não é fácil de fazer. E vocês lá atrás, com 23 anos, começando um negócio, estava com isso na cabeça. Então, tipo, é óbvio que o negócio já começa num patamar diferenciado. Tu sabe, Álvaro, tu mencionaste sobre o Oceano Vermelho e o Oceano Azul, e o ponto foi justamente esse, né? A gente entrou num Oceano Vermelho, onde tinham muitas alternativas, e a gente criou, assim, um Oceano Azul, né? Então, até hoje, quando a gente apresenta uma proposta, dificilmente o cliente ele tem alternativas que sejam semelhantes. Então, sem dúvida, isso nos mostra, né, esse Oceano Azul criado. E como a gente criou esse Oceano Azul? A gente focou no nosso modelo de negócio, em olhar para o nosso modelo de negócio. E não olhar para o que o mercado fazia. A gente olhava para o mercado fazia até com o olhar do que a gente não quer fazer igual, né? Então, a gente olhou para o nosso modelo e coisas assim que até hoje a gente escuta, nossa, mas desse jeito vocês não vão ser rentáveis, né? E aí a vontade de dizer, tá, mas você tá olhando aqui meu financeiro, né? Porque sem dúvida é uma coisa que a gente olha desde o início. E olhar para o nosso modelo de negócio foi colocar o cliente no centro. Então, a gente sempre olhou para as empresas e pensava quais eram as dores, né? E aí, como a gente chegou nessas dores? Primeiro, da nossa própria vivência, porque tanto eu como a Jéssica já tínhamos atuado em consultoria até durante a faculdade. Esses dias até estava conversando com um cliente nosso que é médico, que tem mais ou menos a minha idade. E ele falou assim, nossa, Luciane, mas como é que tu tem tanto tempo de atuação? Porque assim, ele, né, depois de fazer medicina e residência, tinha, sei lá, 3, 4 anos de vida profissional e a gente tem quase 15 anos, né, com 31 anos. Então, sem dúvida, isso fala sobre a nossa trajetória acadêmica. Então, a gente já tinha tido essa experiência desde a faculdade com consultoria. Eu fiquei 3 anos sendo executiva de uma empresa pequena e média, e a Jéssica também já tinha estado na posição de empresária também de uma empresa pequena e média. Então, muita gente trouxe das nossas próprias dores e do que a gente via conversando com os nossos amigos, conhecidos, que também tinham essas dores, né? E são várias, mas acho que tentando resumir, assim, as empresas, elas não fazem gestão, as empresas pequenas e médias, na sua grande maioria, e existem vários fatores, né? Primeiro, eu acho que a operação, ela fala muito alto. Então, a operação e numa empresa pequena e média, os recursos são limitados, então, geralmente, o empresário está operando, né? A gente brinca que está abrindo e fechando porta, assim, e fazendo o negócio acontecer. E aí, o foco na operação deixa a gestão de lado, né? Depois, sem dúvida, talvez tenha a falta de conhecimento, ainda que a gente ache que esse é um ponto talvez não tão intenso, né? Mas o empresário tem dificuldade, muitas vezes, de olhar para o seu negócio como um todo, de conseguir entender as prioridades, até porque também existe muito conhecimento. Parece que, né? Bom, você está falando de inovação, então toda empresa tem que colocar inovação na pauta. Se está falando de sustentabilidade, toda empresa tem que colocar na pauta. Então, acho que o empresário ele tem muitas provocações que acabam fazendo com que ele perca o foco. E também a carência de recursos, né? Falta de pessoas, de informações, de sistemas. Então, tudo isso somado a também aspectos culturais, né? Muitas vezes do negócio, e essa dificuldade de execução faz com que a empresa não tenha um processo de gestão ideal. E a gente se focou nisso, né? A gente abraçou, bom, para ele ter resultado, na nossa opinião, ele precisa ter um processo de gestão, a empresa precisa ter um processo de gestão, e a gente vai ter uma solução onde a gente consiga se comprometer em entregar isso. E aí a gente vai olhar para a nossa estrutura interna e vai ver como a gente consegue chegar lá, assim. Até tem uma situação que foi bem marcante, assim, num desses pilotos que a gente fez, depois de 6 meses, um feedback. E a gente viu que, na época, a ideia não era que a gente se envolvesse com a execução, que a gente colocasse a mão na massa nos projetos, né? Apenas que a gente liderasse o processo de gestão, fizesse com que ele acontecesse. E aí, nesses 6 meses, a gente viu que a empresa avançou muito menos do que ela poderia,
porque algumas vezes a gente ficava cobrando, ficava na posição de cobrar e via que as coisas não saíam do papel. E aí a gente teve uma conversa, assim, ao final desse piloto, e foi muito simples, né? A gente nem fez conta, a gente simplesmente viu que para o serviço funcionar como a gente estava idealizando, a gente precisaria se envolver com a execução e colocar a mão na massa nos projetos estratégicos. Então, as decisões, elas sempre foram preservando a proposta de valor e que a gente conseguisse entregar aquilo que a gente acreditava que era, né, o que as empresas estavam buscando, assim.